culto com oração. E eu convido você para você participar desta oração de abertura do culto. E lembrando também que a partir da oração, nós estamos ao vivo pelo Facebook e gravando para o nosso blog, para o Twitter, gravando para o YouTube, porque a gente quer divulgar a palavra de Deus para quem quiser ouvir, aprender e obedecer. Deus Todo-Poderoso, eterno e maravilhoso, Senhor da glória, nós engrandecemos o Senhor e te agradecemos por mais este dia, pela primeira semana desse mês, pela tua bondade para conosco. Te agradecemos muito, Senhor. O Senhor é muito bom. O Senhor é boníssimo. Graças, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Graças porque o Senhor tem nos sustentado. Graças porque o Senhor tem aliviado as nossas dores e diminuído o nosso fardo. Recebe-nos, Senhor, como adoradores do Senhor. Nos juntamos aqui nesta manhã como igreja para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Recebe-nos como adoradores, fala conosco, afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que tenta ou venha tentar impedir a nossa comunhão contigo, a nossa adoração plena ao Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento a Ti no nome sagrado e poderoso do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, hoje a gente vai falar de um assunto que, vez por outra, surge, né? Vez por outra, alguém cita este assunto e usa uma frase assim tão, né? De tanto efeito. Não devemos julgar. Eu já falei algumas vezes sobre isso. E você sabe que o inimigo, o diabo, que é o nosso inimigo, ele usa tudo, absolutamente tudo, até a Bíblia, se possível, para nos tirar da verdade, para nos afastar da verdade. E nesse caso aqui ele usa maldosamente algo que Jesus falou para impedir que a igreja não enxergue a verdade. E, infelizmente, grande parte, a maioria de nós, não estudamos a Bíblia. A maioria de nós mal lê a Bíblia, né? Então, estas pessoas que inventam novas doutrinas,
alguns destes cantores e cantoras de música gospel, né, acabam deturpando e ajudando a mentira diabólica. Então sempre a gente ouve esse termo, quem sou eu para julgar? Né? Quem sou eu para julgar? Olha, talvez eu, você, pessoas que não fazem parte de uma casta brasileira, a gente não possa julgar, a gente não tenha capacidade para julgar determinadas coisas mesmo, que nós não temos autoridade e nem conhecimento para isso, mas para julgar as coisas bíblicas, a gente pode, a gente tem. Nós temos obrigação, e eu vou mostrar aqui para vocês, que quem não faz isso é omisso. Então, primeiro a gente precisa entender o que quer dizer julgar. Julgar, buscar aqui no dicionário, é decidir, é resolver como juiz ou como árbitro. Julgar é pronunciar sentença, é apreciar. Julgar é avaliar. Julgar é formar juízo a respeito de alguma coisa. E esta alguma coisa pode ser algum ensino. Julgar é avaliar. Julgar é entender, é considerar. Olha quanta coisa é julgar. Julgar não é só uma ideia. Julgar é algo mais profundo. Jesus, e isto que é usado por Satanás, é aquilo que está em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não devemos julgar para não sermos julgados, porque na medida que julgamos, seremos julgados. Todo mundo que não quer se comprometer ou tem medo de se comprometer, usa esta passagem, não é? Não julgue para não ser julgado. Mas é aquilo que eu digo constantemente, não se esqueça do que você já leu, do que você está lendo e do que você tem para ler ainda. Se você parar aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 1, você não leu a Bíblia, você leu um versículo da Bíblia e o resto da Bíblia. Porque um pouco para frente, lá em Lucas, capítulo 12, versículos 56 e 57, o mesmo Jesus, e ele não está se contradizendo. É nós que queremos entender aquilo que é mais confortável para a gente. O mesmo Jesus diz assim, hipócritas, quer dizer, falsos, cínicos.
sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Jesus está dizendo que nós precisamos julgar. Nós temos que julgar. Como é que a gente não vai julgar? Então você tem algum problema, porque você não sabe o que é certo, o que é errado. Você julga o tempo todo. Você vai comprar banana no mercado, na quitanda, sei lá onde. Você julga qual banana é boa e qual não é. Você vai pegar uma banana que já está passada lá? Não. Você acabou de fazer o julgamento. Eu expliquei aqui, ó, o que é julgamento. É formar juízo crítico. É avaliar. Se avaliou, opa, essa banana aqui está passada. Essa eu não quero. A gente faz isso toda hora. O problema, irmãos e irmãs, e isso a gente precisa entender. Não adianta você falar, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? A gente faz do jeito que a gente faz aqui, ó. Você tem uma dúvida, você vai perguntar, eu vou te ajudar. Eu ou qualquer outra pessoa, não precisa ser eu. Existem outras pessoas muito, infinitamente melhores para te ajudar, inclusive. Mas o que você não pode esquecer é que a Bíblia foi escrita no grego, no hebraico e um pouquinho no aramaico. Também um pouco no hebraico. O Novo Testamento é basicamente no grego. E quando você pega as palavras de uma outra língua e vai traduzir para a sua língua, né? Nem todas as palavras possuem a mesma força na sua língua que tinha na língua original. Então nós precisamos entender o que Jesus usou como julgar. Por causa disso que é maravilhoso, por causa disso que a Bíblia é atual. Por causa disso que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Julgar também é apreciar, é avaliar, é formar conceitos sobre alguma coisa. Acontece que tudo foi traduzido como julgar. E na nossa ignorância acadêmica, na nossa ignorância de ensino, porque as escolas ensinam mal, a beça, né? Ninguém, você vê hoje, um livro é só pela internet, revista pela internet, e ninguém quer ler, todo mundo quer ficar lá no celular. Você vê, ninguém nem manda, né? Eu não exijo, mas eu gosto de receber mensagem por escrito. Por quê? Porque eu quero ler. Por que as pessoas evitam? Não todas, é claro, é óbvio, estou generalizando. Mandar mensagem por escrito, porque elas não sabem escrever. Por que elas não sabem escrever? Porque elas não leem. É simples, é assim. Então elas falam. E aí as coisas vão tomando um vulto enorme. Por que foi traduzido aquilo que Jesus falou em Mateus 7,1 como julgar? Porque muitas palavras do grego ou do hebraico mudavam
o sentido pela frase como um todo. Então, no grego ou no hebraico, a mesma palavra tem vários sentidos. Depende do contexto que ela está sendo usada. E isto não é muito verdadeiro no português. O português não é bem assim. Às vezes é assim, mas não é sempre assim. Por exemplo, a gente tem isso é muito conhecido, isso que eu vou citar aqui. Eu estou falando tudo isso para você entender as coisas. O termo Shabá. Se eu falar em Shabá, você vai pensar logo em sábado. Né? Por quê? Porque foi traduzido como sábado. Sábado, dia da semana. Porque aqui é para a gente a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Só que sábado para eles não é necessariamente, no hebraico, sábado não é necessariamente o último dia da semana. Sábado, já expliquei isso, quando eu falei do dia da morte de Jesus. Sábado para eles também é um feriado. Terça-feira é feriado, não é para nós aqui, 9 de julho? Não é um feriado? Lá eles não falam feriado. Lá eles falam o quê? Shabá. Esta é a confusão do dia da morte de Jesus. Naquela semana teve 2 Shabá. Um Shabá e um feriado. Isso para nós, na nossa língua. Shabá, na verdade, é o dia do descanso de Deus. Em alguns textos, é o sábado. Mas não se referia necessariamente ao último dia da semana. Porque em alguns textos, o Shabá era o quê? Um feriado, um dia de descanso. Nas Bíblias em inglês, isso não ocorre. Isso que ocorre na nossa em português. Por quê? Porque o inglês, todas as vezes que a palavra Shabá, ela indica o dia da semana, aparece como Saturday. Sábado. Enquanto que nas Bíblias em inglês, quando Shabá é um feriado, aparece como rest, que é descansar. Entendeu? Então é assim que a gente estuda a Bíblia. Isso é estudo bíblico, para a gente entender as coisas. E isto acontece também, irmão, irmã, com o verbo no português julgar. É a mesma situação. É a mesmíssima situação. E as pessoas leem ali, tá? Julgar, para elas, julgar é o que o juiz faz, mas não é. Nós temos que também ver o que esta palavra quer dizer no português. Ninguém vai ver. Não, julgar eu não posso julgar, porque quem dá sentença é o juiz. Mas não é só dar sentença, é dar sentença também. Agora, quem que é? A gente não pensa mesmo. Quem que é o justo, o reto juiz? É o magistrado tal, tal? Não. Quem é o justo, reto juiz? É o Senhor Jesus. É Ele que pronuncia sentenças, seja do tribunal de Cristo para os salvos, seja no juízo final, para os que não estão no livro da vida. Ninguém está falando para você dizer, você vai para o inferno. Ninguém está falando isso. Não somos, né?
Eu sempre brinco assim, eu sempre falo mais levemente, não sou eu que dou a sentença, eu só leio a sentença. Quem me acompanha já me ouviu falar isso. Isto é impossível para nós. É isso que Jesus está falando. Sentenciar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai ser julgado pelo Senhor. Isso é impossível, porque nós não sabemos. Só o nosso reto juiz sabe. Julgar, que Jesus está dizendo ali em Mateus 7,1, é no sentido de não de dar sentença, mas de avaliar. Do mesmo jeito que você vai comprar a banana na mercearia, no caminhão que passa aí na sua rua, no mercado, você vai o quê? Avaliar a banana. Você vai apreciar, opa, essa banana está muito verde. Se eu estou querendo comer a banana hoje, essa daqui não serve, porque ela vai levar mais 3, 4 dias para amadurecer. É nesse sentido que Jesus está falando em Mateus 7,1. Não é em dar sentença. Então falar, quem sou eu para julgar? É uma ignorância que não tem tamanho. O termo julgar ali não está dizendo para você dar sentença, está dizendo para você formar um conceito sobre aquilo, sobre aquela doutrina que está sendo ensinada. É para você formar um conceito. Olha, eu prefiro, antes de tomar café, água com gás. Mas se não tiver, eu tomo água comum, não tem problema. Mas o meu conceito é que eu prefiro com gás. Pronto, é isso. Qualquer um pode fazer isso, e deve, e faz. Quando Jesus, eu vou citar um monte de passagem aqui, você vai analisar cada uma delas depois e você vai ver que, mas eu nunca tinha pensado, é exatamente isso. Todas as passagens bíblicas em que está dizendo para o homem julgar, está falando nesse sentido, de avaliar, de apreciar, de formar um juízo daquilo que está sendo feito ou dito. É formar um conceito sobre aquilo. Estão ensinando esta doutrina aqui. Isso aqui é correto ou errado? Quem é que vai falar se está correto ou errado? É você. Quando você segue alguma coisa, quem que julga? É você. Então a gente é hipócrita mesmo ao dizer, eu não vou julgar. Quem não vai julgar o quê? Você julga o dia inteiro. Ou você toma ônibus errado? Vem vindo ônibus. Não, lá é sei lá que bairro, mas não é para esse bairro que eu vou. Você acabou de fazer uma avaliação. É nesse sentido que Jesus está falando. Para aqueles que não conhecem a Bíblia, existem muito mais ordens para julgar do que para não julgar. Quando é para a gente não julgar, a Bíblia orienta sobre um pronunciamento de sentença. Uma atribuição que é exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode ter medo de julgar, de avaliar, de apreciar. Ô Márcio, parabéns Márcio, parabéns, muito boa. Olha o exemplo que o Márcio trouxe aqui. Isto é avaliar, isso é fazer um julgamento, que nos é permitido, que Jesus manda a gente fazer. O que ele está dizendo é não dê sentença sobre os outros, que só ele pode fazer. O Márcio escreve aqui assim, o Márcio Araújo, assista o telejornal e julgue
se você vai para São Paulo pela Anhanguera ou pela Bandeirantes. O que é melhor para mim? A televisão está falando que o trânsito agora está bom pela Bandeirante. Então eu vou pela Bandeirante. É este julgamento, é avaliar. Não tem nada de não julgue para não ser julgado. Não dê sentença para você não receber a sentença também. Porque eu vou citar agora um montão de passagens. Eu vou pular algumas até, porque senão a gente fica aqui. Mas eu quero que você leia essas outras para você ter base em cima disso que eu estou falando. Porque você pode discordar do que eu estou falando, você não é obrigado a concordar. Mas para você concordar ou discordar, você tem que ter fundamento. Você tem que julgar. Você tem que avaliar. Você tem que ver se isso que eu estou falando é correto ou não. Se essa doutrina é bíblica ou é invencionice minha. Por causa disso que eu cito passagens, para você confrontar o que eu falo com a Bíblia. Olha só o que está escrito em João. O que eu falei até agora? Que o termo julgar de Mateus 7:1 não está dizendo para você dar sentença. Está dizendo para você avaliar. Criar um conceito em cima daquilo. Não é dar sentença. Você tem que saber se aquilo que a pessoa está fazendo está certo ou está errado, com os padrões morais da Bíblia. E você não faz? Ah, isso você faz. Então o que quer dizer Mateus 7:1? É dar sentença, é isso que a gente não pode fazer. Agora, João capítulo 7, versículo 24. Gostaria que você abrisse. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Olha o que Jesus fala. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Está mandando julgar. Jesus não se contradiz. Entendeu? Está mandando julgar para quem gosta de usar. Não julgueis para não ser julgado. Mas então, como é que faz? Tá? Jesus fala uma coisa num lugar e outra em outro lugar? Claro que não. É óbvio que não. Nós estamos julgando, nós estamos usando o verbo julgar erradamente, só isso. Atos, capítulo 13, versículo 46. Olha só. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos de vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Aqui. Vou pegar outra que fala aqui em julgar. Romanos. Tem um monte aqui. Tem um montão. Romanos, capítulo 14, versículo 5. Por favor. Para o seu crescimento em graça, em entendimento, abra, leia comigo. Marque essas passagens. Porque quando você ouvir alguém falando, eu não julgo para não ser julgado, larga de ser, mentiroso. Você julga sim. Olha Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e noite, mas o outro
julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Olha aqui, Jesus dizendo que a gente julga toda hora. Esse julgar aqui não é dar sentença, porque só Ele pode fazer isso. Você quer outra passagem bem forte, bem assim, marcante sobre julgamento? 1 Coríntios 5,12. 1 Coríntios 5,12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? E agora? Está dizendo para a gente julgar o que as pessoas fazem, falam, como agem dentro da igreja, não só quem está fora. Não é? Dentro da onde aqui? Do corpo de Cristo. Fica aí em Coríntios mesmo, um pouquinho para frente, capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Olha só essa passagem, preciso até botar o óculos aqui, porque está difícil de enxergar. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Essas coisas que a gente julga aqui são coisas mínimas. O que Jesus está dizendo é que se eu tenho aquele pecado, como é que eu vou julgar que aquela pessoa também tem? Como é que eu vou falar que ela tem aquele pecado, sendo que eu tenho também? Isso é dar sentença, isso eu não posso fazer. Isso é só o nosso Senhor que pode. O que a gente pode julgar aqui são as avaliações. Olha, esse pastor fala muita bobagem, eu não quero mais ouvir esse cara, não. Isso aí que ele está trazendo ali, naquele púlpito, isso não é verdade. Eu tenho que saber, porque senão qualquer coisa eu engulo como sendo verdade. Um pouquinho para frente ainda, tem outras aqui, viu, irmão? Eu estou só capítulo 10, versículo 15, de julgar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado, como é que aquela denominação age. Claro que a gente precisa fazer isso. E precisa ter conceito disso, precisa avaliar, isso está certo, isso está errado, não vou participar. Olha, Coríntios 10, 15, falo como a entendidos. Quer dizer, há pessoas que leem a Bíblia. Julgai vós mesmos o que digo. É Paulo falando. Irmão, eu poderia citar mais um monte de passagens aqui, né? Mas eu acho que já deu para você entender que você precisa julgar, sim. Julgar aquilo eu não quero ver. Aquilo vai corromper o meu entendimento bíblico. Não foi isso que Jesus falou. Não foi desta forma. Claro, eu estou dizendo aqui, eu estou julgando. Isso que eu estou fazendo aqui é um julgamento. Que usam mal Mateus 7,1. A igreja, de uma maneira geral, se tivesse
dentro de cada denominação, né, homens que soubessem julgar segundo a palavra de Deus, a igreja não estaria do jeito que está hoje. Do jeito. Como é que está hoje? O que você acha? A igreja não foi instituída em Atos dos Apóstolos, no dia da festa de Pentecostes, para enriquecer. A igreja não foi instituída para ter documento secreto, como tem o Vaticano, para ter banco. Não, isso não foi para isso que foi criada a igreja. Para enriquecer pastor, não foi para isso. Você precisa julgar. Tanta coisa que a gente tem escrito aqui, mas o tempo vai apertando, né? A igreja não foi feita, não foi instituída por Jesus para ter comunhão com quem consulta mortos. A igreja, você está me entendendo, né? A igreja não foi instituída pelo nosso Senhor Jesus para ter comunhão com quem adora o diabo, com quem crê em coisas que a Bíblia diz que não existe. Não existe biblicamente isso. A igreja não foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo para ter comunhão com quem nega o que é família. O que é a família? É um homem, uma mulher e filhos. Qualquer coisa diferente disso é abominação aos olhos do Senhor. A igreja não foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo para ter comunhão com quem adora Maria. Por que está tudo isso sendo aceitado? Tudo isso está sendo comum? Porque não existe dentro da maioria das igrejas denominacionais homens que julgam segundo a palavra de Deus. Então que o nosso Senhor, eu nem vou dizer que o nosso Senhor tenha compaixão, porque isso não é um caso de compaixão. Isso é um caso da gente, desculpa esse termo grosseiro, né? Me desculpa. Da gente criar vergonha na cara. Minha mãe dizia assim para mim, quando eu era criança, às vezes fazia alguma coisa, minha mãe falava assim: você não tem vergonha disso que você fez? Você nem vermelho você fica. Eu acho que eu vou pegar uma telha e vou passar na tua cara para você ficar vermelho. É meio forte, né? Mas era a educação da época. Ela nunca fez isso. Mas ela dizia que se passasse a telha na cara, minha cara ficaria vermelha. Como eu deveria estar de vergonha, vermelho de vergonha, por ter cometido aquilo que eu tinha feito. Eu acho que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, acho que é hora de passar telha na cara, para pelo menos ficar vermelho de vergonha de aceitar as coisas que tem aceitado. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ó Senhor,
tantas coisas que a gente tem para dizer e tão poucas pessoas para ouvir. Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo, Senhor, nos dando da Tua graça, da Tua misericórdia, nos dando da Tua compaixão. Ajuda-nos, Senhor, a sermos avaliadores, primeiro de nós mesmos, e depois de tudo aquilo que a gente ouve, vê, pensa e faz. Sê conosco, Senhor. Livra-nos da mentira. Abençoa o final de semana, Senhor, e traga-nos de volta aqui na segunda-feira, se for da Tua santa vontade. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.